Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 3 de outubro de 2025, é sexta e todas as sextas são de Vênus, que é a nossa deusa do amor, da beleza, das artes, dos desejos. No céu de agora, Vênus ela está no signo de Virgem, então ela está mais voltada para esse mundo prático, está sendo regida por Mercúrio. Então favorece muito essa ordem, essa busca de organização, de discernimento nesses temas amorosos, de relações. Então, a gente pode buscar mais esses rituais práticos, né? Pensando hoje, como que a gente pode se alinhar com essa Vênus. Acho que a gente sempre olha para Vênus no nosso mapa. É mais interessante para a gente saber como ritualizar. Mas pensando em se alinhar com o céu de agora, são essas pequenas ações, assim, voltadas para essas questões principalmente de saúde, sabe? Dessa busca de melhoramento, de aprimoramento, de se aperfeiçoar em tudo que é útil, né? Ter essa atenção com os detalhes. Esse estar presente também, no mínimo, né? É importante. A Vênus ela vai ficar em Virgem até o dia 13, quando ela ingressa em Libra, que daí ela se sente melhor, que é o signo que ela se sente mais em casa, são as melhores roupas para ela. Aí é um momento, a partir da magia astrológica, seria um melhor momento assim para ritualizar Vênus, tá? Porque ela está ali mais forte. Bom, então a Lua ela segue crescendo no signo de Aquário, a gente segue nessa alunação virginiana, que favorece todos esses temas de Virgem, que envolve a matéria, tudo que é prático, o corpo, e nessa forma, perdão, nessa forma mutável. Então, sempre buscando essa mudança, olhando para o que é mais útil, né, para o que serve mais. Bom, quando a Lua está em Aquário, Aquário é um signo de ar, é um signo mental fixo, então a gente tende a se aprofundar nas nossas ideias, nos nossos ideais, nessas engenharias sociais, nessa capacidade também de construção de comunidade, de tecnologia. Se a gente pensa no Aguadeiro, no Ganymedes, que é um mito relacionado ao signo de Aquário, ele é raptado por Zeus, por Júpiter, por ser muito bonito. Ele é levado lá e ele acaba trabalhando, né? Ele acaba servindo como garçom. Ele serve os deuses através de uma jarra. Ele serve esse elixir dos deuses. E esse vaso, muitas vezes, então, é relacionado com essa construção de algo para servir a comunidade. Então, ele serve ali a todos, serve aos deuses, né? Então a gente também pode pensar nessa conexão com algo elevado espiritualmente, tá? Eu acho que a gente pensando que a lua está crescente, e a lua vai representar os nossos hábitos, comportamentos, as nossas emoções, é, o passado. Isso é uma coisa que eu até mencionei ontem também, né? No sentido da gente olhar para o passado para criar, para reformar, para criar algo novo a partir disso, sabe? Como que isso aqui pode ser melhor? Às vezes até mantém as mesmas bases, as mesmas estruturas, sabe? Mas é importante a gente olhar para o passado também, porque a Lua vai falar sobre isso, sobre memória, sobre lembranças. Então traz essas intuições também. A Lua representa intuição. Então, perceber que ideias você quer que cresça, né? Buscar hábitos a partir dessas ideias, da sua visão de futuro, tá? Essas ideias sobre os seus sentimentos, né? Sobre o seu corpo também, o que te faz crescer? Que tipo de ideia sobre o meu corpo me faz crescer, sabe? Me faz evoluir, me faz me desenvolver, tá? Eu acho que também sempre que Aquário é um signo que fala sobre coletivo. Então, a gente perceber como o nosso sentir, ele nos conecta com as outras pessoas, ele nos conecta com essa compaixão, com essa humanidade, né? Como a nossa emoção, ela vai criar esses vínculos mesmo. Então, muitas vezes, a gente compartilhando o que a gente sente, a gente se conecta com outras pessoas e se torna um aprendizado coletivo mesmo. A gente percebe que está todo mundo sentindo algo, né? Então, acho que outra questão que a gente pode fazer é como que o nosso sentir, como que as nossas emoções podem ser uma ferramenta de conexão com o mundo, com a comunidade, com o todo também. Eu acho que muitas vezes, também penso que eu trouxe isso ontem, às vezes um lado mais negativo da lua em aquário pode ser essa frieza, essa distância assim emocional. Aquário, por ser o exílio do sol, às vezes ele tem essa sensação assim de não pertencer, de se sentir excluído, sabe, de não conseguir se encaixar.
Acho que quando isso acontece é perceber, será que tem alguma comunidade mais alinhada comigo, algum grupo? Ou será que às vezes eu devo criar esse grupo, sabe? É, deixa eu ver o que mais. Então a gente tende a racionalizar mais o que sente por ser um signo de ar, um signo mental. Acho que também outra questão é perceber o que você pode servir aos outros, o que você tem assim de infindável, de infinito, que você pode servir é, sem peso, sabe? Sem sobrecarga, algo que você compartilha até como uma caridade, assim, você se sente bem nesse processo de doar. E acho que, voltando nessa questão do sentir, é muito isso. Como que a gente pode transformar o que a gente sente numa forma de conexão, algo que sirva para todos, né? O primeiro aspecto do dia vai ser 15h15. Então, até lá, a Lua está aplicando a esse aspecto. Então, quando ela está aplicando, ela está buscando essa relação. Depois que acontece o aspecto, já vai se enfraquecendo, tá? Então, à medida que fica mais perto ali de 15h15, isso vai ficando, vai se intensificando, vai ficando mais forte. Então, a Lua ela vai fazer esse trígono. Trígono é um aspecto muito de cooperação, de harmonia, flui muito bem com Mercúrio, que representa a nossa mente, essa capacidade de organização, de tradução, de escuta, de aprendizados, de movimentos também. Mercúrio também é o deus do comércio, então facilita essa questão de negociação, até pensando que Mercúrio está em Libra, que é um signo muito diplomático, né? Que avalia ali os prós e os contras, avalia o seu lado do outro. Então, penso que flui muito nessa questão das trocas, aprendizados. E Mercúrio, ele também traz essa palavra, né? A Lua é muito receptiva, então sempre que ela aspecta algum planeta, ela recebe muitas essas qualidades do planeta. Então, Mercúrio pode trazer esse entendimento, ele pode trazer essa organização sentimental também, sabe? A gente dá nome muitas vezes para as coisas, para o que a gente está sentindo. Mercúrio também representa habilidades, ferramentas, conhecimentos. Então, vai saber que ferramentas que eu tenho para me equilibrar mentalmente. Que conhecimentos, às vezes, que eu preciso. Ou, às vezes, até eu tenho e não estou usando, sabe? Então, usar essa nossa caixinha ali de ferramentas. Acho que ontem eu trouxe também essa questão de escolha, né? Que Libra tem muito isso. De avaliar, de colocar ali na balança. Então, a gente perceber como que a gente pode fazer escolhas mais conscientes, e ontem eu trouxe essa questão do corpo, da gente perceber no corpo, isso aqui me expande. Quando a gente se conecta com as nossas sensações corporais, fica mais fácil da gente fazer escolhas. Muitas vezes o nosso corpo ele já está falando, tá? Então é isso, facilita acordos, contratos, diálogo, essa resolução, né? Porque Libra é muito por ser regido por Vênus, é muito esse signo da paz, né? Da paz social, é, dessa busca de conciliar tudo mesmo, tá? Então, é isso. E daí, desse horário até 23h07, a Lua ela vai ficar fora de curso, ela não enxerga ninguém, não fala com ninguém. E durante esse período, então da 15h15 até 23h07, não é um período recomendado para inícios, tá? Então, porque às vezes não dá em nada quando a Lua está fora de curso, quando ela não aplica ninguém, quando ela não enxerga ninguém, pode acabar não crescendo, não fluindo mesmo, tá? Então, se você puder fazer tudo ali antes das 15, né? 15h15 é melhor. E 23h07, então a Lua vai sair do signo de Aquário e vai ingressar no signo de Peixes. Lembrando que a Lua ela fica cerca de 2 dias e meio em cada um dos signos. E a gente está se direcionando para a Lua cheia em Áries. Inclusive, nos trânsitos de outubro, que eu fiz um vídeo, né? Eu fiz um áudio para cada um dos signos ascendentes, eu menciono sobre essa Lua cheia em Áries, a casa que vai atravessar para cada um dos signos ascendentes. Então, olhem lá que daí vocês já podem se preparar, porque muitas vezes a lua cheia ela é muito intensa. E daí, às vezes, vem essa vontade, né? Pensando nas características diárias, de independência, de autonomia. Às vezes tem uma liberação, assim, de raiva, de agressividade também, né? Pode vir isso. Então, às vezes, você já se preparando, eu sei que eu tenho, vai vir algo dali. O que que às vezes eu tô postergando nessa área? E já ativar, sabe? Pode ser interessante, então, vocês já ouvirem, já olharem lá para entender um pouco mais, tá?
Então, quando a lua ingressa em peixes, ela está então quase cheia, está mais intensa. Peixes é um signo de água mutável. Então, água, né? A gente se conecta com o nosso sentir, com as nossas águas, com os nossos sentimentos, nossas emoções, as nossas intuições. E em peixes é principalmente essa questão do sonho, do imaginar, do fantasiar. Ele tem características muito semelhantes com Júpiter, que é o regente dele na astrologia tradicional, e com Netuno, que é o regente dele na astrologia moderna, tá? Então, muitas vezes, essa conexão espiritual, também artística, criativa, é esse transcendente, né? Esse conectar com o inconsciente coletivo. E tem essa questão, muitas vezes, do peixe de se dissolver no todo, que às vezes pode ser essa empatia mais destrutiva, mas também pode ser essa conexão com o todo e se conectar, assim, com tudo que é de bom, né? Com esses sentimentos mais elevados mesmo. Então, depende muito de como a gente se sugestiona, do ambiente que a gente tá, né? Então, é importante isso. Perceber como que tá essa sua conexão, perceber a casa que você tem o signo de peixes. Depois eu sempre posto no Instagram nos stories, né, os temas para cada um dos signos. Mas eu tenho um episódio para cada uma das luas, né, que tem uns 10, 20 minutos, e eu falo a casa que atravessa para cada um dos signos ascendentes. Vou deixar também aqui marcado se vocês quiserem entender mais, que eu também falo sobre o mito do signo de peixes, como que você pode se sentir, o que aproveitar, tá? Então eu já tenho esse conteúdo para cada uma das luas. E deixa eu ver o que mais que eu escrevi. Então, é favorável para tudo que envolve essa sensibilidade, né? O que que eu posso fazer que é bom de sentir, de se entregar? Sabe, às vezes eu ouvi uma música, já, né? Já viaja, assim, um filme, uma poesia, contemplar alguma coisa bonita, sabe? Às vezes só parar e ficar sonhando, viajando, né? Também é muito bom. Então, eu acho que o lado negativo, muitas vezes, de peixes é essa sensação, assim, de estar perdido, de estar confuso, né, dessa falta de limites. Então, o quanto é importante a gente se direcionar, a gente ter essa intenção nas coisas que a gente faz, porque daí a gente não se perde, tá? E às vezes perceber se está muito confusa, às vezes esse contato com alguma prática espiritual, né, até alguma prática artística pode ajudar também, né? Então, depois disso, depois das 23h07, o próximo aspecto que a Lua vai fazer é com Urano, retrógrado em Gêmeos, uma quadratura. Então, às vezes, traz alguma ruptura, assim, nessa sensação de, eu quero me entregar, né, da Lua em Peixes. Urano, ele sempre pode trazer essa questão, assim, de revoluções, no sentido de situações inesperadas, né, de questões que estão além do nosso controle. Então, é um bom momento para usar esse lado camaleão ali de peixes, né, esse lado mutável, e às vezes pensar na água, né? Que ela, como que ela vai encontrando os caminhos ali, né? Ela flui. Eu esqueci o- a frase, assim, mas como que é? É isso, né? Ela vai se moldando mesmo, né? Então, perceber como que você lida com esses imprevistos, com esses inesperados, esses trânsitos de Urano, principalmente quadratura, que é um aspecto mais de tensão, de conflito, a gente consegue perceber, né? Essa capacidade que a gente tem de adaptação. Amanhã também vai ter um trígono com Marte, 13h36, então é muito bom para essa questão de. Acho que é o único aspecto que vai ter amanhã, trígono com Marte 13h36, que ajuda nessa questão da ação, né, da iniciativa, da coragem. E é isso, só tem esses aspectos para o céu para o dia de hoje. Então, vejam os vídeos de outubro para todos os signos ascendentes. Tava faltando do signo do ascendente em Virgem ontem, eu já postei. Tem tanto no YouTube quanto no Spotify. Sobre as luas também. Vejam da lua de hoje. Sempre assistam da lua do dia para se aprofundar mais, da sua própria lua também. Às vezes pode ser interessante ver a lua que você está na sua revolução solar, ou às vezes no mapa progredido também. Eu gosto muito de estudar a lua no mapa progredido, porque eu acho que a gente entende mais sobre o nosso próprio tempo interno. E essas são todas técnicas de previsão, caso você nunca tenha ouvido falar desses termos, né? Eu faço leitura de previsões astrológicas em que eu utilizo a técnica da profecção, das progressões secundárias, da revolução solar.
e algum dos trânsitos, que são esses acontecimentos do céu diários. Eu tenho até um vídeo que eu aqui no YouTube que eu também explico um pouco sobre cada uma dessas técnicas. Então, se vocês tiverem interesse, se vocês tiverem interesse em agendar atendimentos comigo, tem mais informações lá no meu Instagram, no destaque escrito atendimentos, e no YouTube eu deixo sempre na descrição também aqui algum dos links, tá? Então é isso. Me sigam no Spotify, no YouTube, no Instagram, no Twitter, que sempre tem mais novidades sobre o céu do dia. E até amanhã.